Pó de café. Pó de café. Pó de café. Pó de café. Estamos começando aqui mais um episódio do Pó de Café. O episódio hoje, o episódio 11, e hoje entrevistando o nosso professor Danilo, que já estamos tentando chamar ele aí, mas já que a gente chamou um, não dá pra chamar outro. Lista muito cheia, né? Muito cheia, sabe? Muito dinheiro, muito civil, agenda Muito. cheia. Aqui, ó. E- Marquinha, né? No lado aqui temos o Vitola, que você não roxo aqui, e o Levi também, entrevistando aí. E Danilo, sai falando aí, que falar alguma coisa pra câmera, dar um quem é você, pra quem não te conhece ainda, que seria bom conhecer, né? Quem é um homem? Bom, Danilo, professor de arte e filosofia aqui no Senac de São José dos Campos, ator, diretor de teatro, de um coletivo chamado Coletivo Poros, em Taubaté. Acho que é isso. Professor, uma perguntinha antes. Antes de começar aí a sua pergunta... Eu ia puxar. Atrapalhou meu bordão, cara. Então, fala então, vai. Eu ia perguntar. Você gosta de salgado? Salgado de adoro festa? salgado. Você gosta mesmo? Adoro. Você conhece uma loja aí muito foda chamada Vic Foods? Quem não conhece? Quem não conhece? Quem não E sabe qual é o melhor? Eles estão aqui com a gente. Estão patrocinando nós, ajudando a gente aqui nesse projeto. Ali, ó, na mão do meu parceiro aqui, ó. Vic Foods, temos os salgados aqui, 50 coxinhas de festa, 18,50, preço baratinho aí, também tem os copos de 7, copos de 6, e é muito bom, você só precisa sair do Senac ali, perto ali você come, e também tem no iFood, uma coisa aí também. Sucesso. A única coisa que eu tenho a dizer é que... Muito bom. Salgado Às vezes BBB. eu nem me aguento. Falar pra vocês que não ironicamente, sem meme, é muito bom esse salgado. Muito gente. bom. É muito gostoso. Sensacional. Um brinde. Alguém na produção quer? Não, não quero. Não quer não, produção? Eu já comi o suficiente. Passa lá pro pessoal lá. Estamos dividindo com a produção aqui, né? Apesar que uns aí já comeram boa parte. Mas então, vamos lá. Professor, você falou que você faz teatro, que faz parte desse coletivo Poros. Pode dizer mais, tipo, como que você entrou no teatro, assim, e como que você entrou nesse coletivo? É. Vamos lá. Eu sou de São Paulo, mas eu mudei para Taubaté em 2001. E eu vim para Taubaté muito revoltado. Não queria vir, e eu falei para minha mãe, como eu estava vindo a contragosto, que eu vinha, mas que eu não ia fazer amizade com ninguém. Ia ficar fechadão na minha. E com 18 anos eu voltava para São Paulo. Essa parte da promessa eu cumpri. 11. 11 anos. 11, caramba. 11 anos ensino mais tarde. Com 11 anos. Mas... E aí, enfim, não durou muito tempo essa minha promessa de não fazer amizade com ninguém, ainda bem. Mas aí eu era super tímido. E aí minha mãe achou que ela precisava dar um jeito nessa timidez e resolveu me botar no teatro. Na verdade, tem uma escola de artes em Taubaté, uma escola da prefeitura, e ela tinha conseguido para fazer uma aula experimental de violão. Só que eu, na minha cabeça, achei que a aula de violão era, assim, uma sala cheia de gente. E eu não sabia tocar violão, fiquei morrendo de vergonha de fazer uma aula de violão, achando que ia passar vergonha. Inventei que meu braço estava doendo, que era impossível tocar o violão e tal. Minha mãe, obviamente, não acreditou, mas respeitou. Mas aí ela, do teatro, ela nem me perguntou. Ela só chegou e falou, você está matriculado no curso de teatro. Aí você ficou bravo? Não, fiquei bravo, achei legal, me levaram pra conhecer a escola, eu cheguei lá, tinha um pessoal ensaiando uma peça, eles estavam andando de patins na peça, assim, eu cheguei e falei, legal teatro, vou andar de patins no palco. E aí fui, e isso já com 12 anos, e aí mordeu o bichinho, assim, não larguei. Então comecei em 2002, 2005 eu fiz o curso técnico e formei no técnico em 2007. 2008 tinha um grupo na cidade de Pindamonhangaba que se chama, ainda existe, que chama Controvérsias, Centro de Teatro Controvérsias. Em 2007 eles abriram para novos integrantes. E aí eu fui. Então eu acabei o técnico, em 2008 eu entrei nesse grupo. Não era um grupo
profissional no sentido que a gente recebia cachê mensalmente, mas era um grupo que estava nesse caminho, buscando isso. Então eu entrei em 2008, a gente estreou em 2008 uma peça e ficamos em cartaz com essa peça até 2014. E com essa peça a gente conseguiu o edital do governo, então conseguimos rodar ganhando cachê e tudo mais e tal. Só que, imaginem vocês, era um grupo de 20 pessoas. Então assim, quando você quer fazer algo com um grupo de 20 pessoas precisam querer fazer aquela coisa. Então chegou um momento que assim, tava muito legal, era muito legal, tudo, mas tinha uma questão assim de ensaiar todo fim de semana. Chegou uma hora que eu comecei a trabalhar muito loucamente durante a semana e aí falei, gente, tá pesada a rotina, enfim. Eu e uma amiga resolvemos começar um projeto nosso paralelo a esse grupo. E aí a gente fundou o Poros em 2015. Não deu certo de cara. Não deu certo. O primeiro trabalho que a gente queria fazer já afundou, a gente não concluiu. Passou... Oi? Que trabalho era esse aí que vocês fizeram? A gente queria adaptar um livro do Dostoiévski que chama Memórias do Subsolo. Que é um livro incrível, a gente queria adaptar para o teatro. Não rolou. Difícil adaptar livro, né? Tem esse trabalho, embora o livro já seja muito teatral, assim, que é só um cara narrando, ele é um cara, assim, funcionário público, odeia a vida, odeia as pessoas, odeia todo mundo, vive realmente num subsolo e tal. E aí não deu certo, paramos, engavetamos o projeto, engavetamos o grupo, assim, falou, em algum momento isso aqui volta. Fiz o mestrado, conheci uma amiga que era escritora, achei um livro dela na livraria em 2019, comprei o livro, fui ler, achei massa, e voltei com essa minha amiga e falei, lê. E aí a gente começou a trabalhar em cima dessa peça e foi aí que virou um grupo definitivo como está hoje. Tem quantas pessoas no grupo de hoje? Hoje a gente está em 6 pessoas. Caramba. E já é difícil conciliar. Isso que eu ia falar, isso que eu ia perguntar, tipo, apesar de ser 6 pessoas, anda um pouquinho melhor? Ou ainda anda melhor do que quando você tem 20, mas ainda assim é difícil. Porque é isso, né? As pessoas não vivem do grupo, né? A gente não tem um valor para pagar ali mensalmente, então todo mundo trabalha. Tem que ser por vontade Existem mesmo. grupos que vivem de teatro hoje em dia, ou é tipo, pessoal, uns 20 ali que conseguem viver, os outros... Eu acho que a conta deve estar por aí. É muito difícil. É muito difícil por uma série de questões, assim. Se você depender só de bilheteria, você está lascado. Você está lascado. Porque hoje, para você usar um teatro, você paga para usar ele. Então, você paga para usar ele. Você aluga um teatro. E teatro, assim, só o palco, né? Eles não o dão... espaço ali, o espaço. Mas assim, eles dão equipamento, fundo... O que já tiver. O que já tiver no teatro, você pode usar. Mas é isso. Então, vou me apresentar aqui no Teatro Municipal de São José. Isso é tudo do grupo, né? Não é do espaço. Então, sei lá, se eu quero usar o Municipal de São José aqui no shopping ali, né? Perto da Afonso Pena. Tem um valor X que eu vou precisar pagar. Então, só para eu me apresentar, eu já saio com dívida. Nossa. Então, fazer teatro é acumular dívida. Então, existem os patrocínios, os editais de patrocínio do governo, existem os editais de patrocínio do Banco do Brasil, da Caixa. Esse ano voltaram a existir esses editais que não existiram. Durante o governo Bolsonaro, eles não existiram. Que mais? Existem os editais do governo do estado de São Paulo, que são lei, então independente de quem estiver no governo, esses editais eles existem, eles precisam existir. Então se você ganha essa grana, você tá bem. Quando você não ganha isso, você tá lascado. E quem quiser, tipo, entrar no teatro, assim, tá ligado? Porque você fez uma peça que ficou muito foda, essa peça aí, tudo, você... Foi muito divertido. Tipo, com os segundos anos aí, Valeu. A gente fez uma no primeiro ano, mas infelizmente, tipo assim, eu acho que os alunos tiveram muita liberdade de criar roteiro, tudo, a direção no meio, tipo, não teve uma direção muito forte, assim. Sim. Tipo, foi muito louco lá, tipo, bater o pé no chão, assim, bater porta, com o couro, já que o couro ficou nas laterais, mano. Foi um efeito muito louco, quem tava ali no meio, Tava o pessoal muito falando bom, ali. E, tipo, muita gente, deve ter gente que gostou da experiência, tudo, eu mesmo eu queria entrar, fazer aula de teatro, poder entrar mais, tipo, e eu tentei, assim, achar em terceiro ano, mas já acho difícil, assim, não tenho, assim, saber. Quem quiser entrar, assim, no teatro, quiser aprofundar esse segundo do Senac, ou que estiver assistindo, né, não precisa ser do Senac, mas quiser aprofundar nesse tema.
regular, existe uma diferença quando a gente fala de cursos de teatro ou de dança ou de qualquer linguagem artística. Existem cursos livres e existem cursos que são regulares. Um curso que a gente chama de regular é que nem o ensino médio que vocês estão fazendo. Então, vocês vão sair daqui com um diploma dizendo vocês concluíram um nível aí que é nacionalmente válido. Um curso regular de teatro, ele também vai dar um diploma que vai dar direito a gente ter o que a gente chama de DRT, que é o registro no Ministério do Trabalho. Então, é um registro que te habilita a trabalhar profissionalmente como ator. Seria o CRM dos médicos, o CRP dos psicólogos, o CREA, né, dos engenheiros e tal. Então, curso regular aqui na região, a gente tem essa escola em Taubaté, que é da prefeitura, que tirando ela, a gente só tem mais uma escola na cidade de Santos, no litoral, que também é municipal e que dão cursos regulares de teatro. Fora isso, não tem no estado de São Paulo mais nenhum curso público gratuito de teatro. Só em Taubaté e em Santos. Só em Taubaté e em Santos. E um estado imenso. A gente tem mais de 500 municípios no estado de São Paulo. E aí você tem os cursos que são pagos. Em São Paulo tem? Público não. Aí você vai ter os cursos pagos. Então aqui em São José, por exemplo, existe o CAC, que é o Valmor Chagas, né? E tem o... Vou lembrar o nome. Tem duas escolas. Essas duas escolas, elas são pagas, mas elas te habilitam a tirar o registro. Você pode trabalhar profissionalmente como ator. Aí em São Paulo você vai ter uma série de ofertas. Pública do estado, a gente tem uma, que é na USP, que é a Escola de Arte Dramática da USP, que ela é de curso técnico, ela é nível médio técnico. Mas aí tem uma prova também, enfim, tem todo um processo de seleção para você entrar lá. Mas ela também, são 4 anos de curso técnico de teatro, também vai te habilitar. Então o público só tem essas opções, do resto você vai ter que pagar. Agora, tem muita gente também que se faz na vida. Esse grupo, por exemplo, que eu fiz parte, o Controvérsias, era de uma galera que queria fazer teatro. E se organizou e foi experimentar fazer teatro. Lendo teatro, vendo teatro, conhecendo uma galera que é da cidade. Aqui em São José tem muito ator, tem muita atriz profissional. Então, tem uma galera que você consegue dialogar, que você consegue aprender alguma coisa com esse pessoal, sabe? Então... Como é a atmosfera do lugar? Lá está com todo mundo, tudo, né? Tipo, primeira vez que você foi lá. Tipo... sensação de estar assim, num lugar desse, sabe? Em sala de aula, numa apresentação. Numa apresentação, é um tesão imenso. É um frio na barriga e toda vez que você for subir naquele palco, dá um frio na barriga. Assim. Eu gosto muito de teatro também. Eu fiz bastante teatro na minha escola passada. Legal. Eu fiz A Barca do Inferno, eu fiz a Independência e eu também, eu lembro, eu fui o Dom Pedro. Eu erguei a espada e falei Independência ou Morte lá. Clássico! Nossa. E tipo, no teatro, depois que eu falava Independência ou Morte, acho que eles recitavam um poema ou era uma música assim, e eu tinha que ficar com a espada erguida o tempo todo, mano. Eu quase perdi meu braço, velho. E eu também fiz um do Don Quixote que eu lembrei esses dias, que tipo, eu fui o escudeiro, sabe? E esse da Barca do Inferno, a gente fez a nossa barca, né? A Barca do Céu, a Barca do Inferno. A gente fez tudo figurino e a gente foi num teatro mesmo, lá em Jacareí. E tipo assim, eram 4 cavaleiros, só que saiu todo mundo, ficou só eu. Eu adaptei o texto pra uma pessoa só, tive que cantar toda a música. Mas tipo assim, na hora de entrar, eu tava muito nervoso. Tipo, eu sabia o texto. Fui sozinho. Fui sozinho. Dos 4, eu fui sozinho lá. Daí, tipo, eu fiquei muito nervoso, no fim da barriga mesmo. Eu tava ali me preparando pra andar assim no meio, né? Que tem um negocinho assim pra você subir no palco. Só que, tipo assim, no momento que eu meio que entrei no personagem, comecei a andar, eu comecei a pisar mais forte, como se fosse cavaleiro mesmo. Comecei a cantar a música, tipo assim, sumiu na hora o nervosismo, sabe? Eu realmente virei o personagem, sabe? Foi muito legal. E, tipo, eu acho que até hoje eu gosto muito de teatro. Eu acho muito divertido o clima, assim, sabe? Esse bagulho do frio na barriga é muito verdade. Porque, tipo... é verdade. Mas é porque eu pensei que eu não ia sentir isso, porque querendo ou não, eu era do grande coro, era de um grupo grande. Sim. Que, tipo, às vezes você... Tipo, não vai ter tipo, todo mundo olhando. Vou passar batido aqui, né? Vou passar batido. Mas mesmo eu, tipo, sabendo disso, tipo, mesmo eu sendo desse grupo que às vezes você passa batido, tipo, sente mesmo um frio na barriga. Sente, e é muito doido, porque é comum as pessoas associarem o medo a uma coisa ruim. E
E não é que a gente precisa alimentar medo ou coisas do tipo, mas é justamente esse frio na barriga mesmo, que não é exatamente um pânico, assim, mas é uma tensão de querer fazer bem feito. E isso ajuda a gente a fazer bem feito. É uma vontade mesmo. E a hora que você entra no palco e faz desse nervoso não. Só que Dom Pedro, você consegue fazer desse nervoso essa espécie de energia, assim, de vontade pra você fazer. Você tá ali todo relaxado ali, você vai fazer o quê? Você fica tipo, Não, você tem que estar reagindo, improvisar, Pelo menos, É o fogo no rabo. Falei pra eles ontem. É o fogo no rabo. pelo menos pra mim, assim, na hora que eu comecei a caminhar, eu já era o personagem, sabe? E eu treinei muito, eu treinei no espelho. Eu vi uma dica de, tipo, você treinar sua fala no espelho, você treinar suas expressões faciais no espelho, pra quando você entrar lá e realmente virar os personagens, sabe? Exato. E esse rolê do Dom Pedro aí, o que é que você achou, mano? Tipo, Mano, pô, o cara virou patriota e do nada, aí tá com a camisa do CPF, foda-se, dependente. então, é tipo assim, tinha que ter o figurino, mas o que eu fiz foi colocar uma roupinha assim mais formal e tal. Aí foi um pouco vergonhoso. Foi um pouco vergonhoso porque, tipo assim, era pra mim chegar a cavalo. E o meu cavalo era uma vassoura. Eu tive que falar, mano, eu estou andando a cavalo aqui. Proclamar a independência. Mano, aí um monte de gente assistindo assim. Muito que foda, tipo, fosse uns dois caras assim, junto, costura a roupa de cavalo. E foi legal porque eu falei, a sensação de ser um teatro pra mim é muito boa, eu gostei muito, sabe? Eu fiz esse teatro depois que eu fiz o da barca. E, tipo, tirando a vergonha do cavalo, que eu acho que foi pior, porque eu tive que entrar cavalgando realmente com a vassoura, foi muito vergonhoso. Clássico. E a parte que eu tive que ficar, sei lá, 5 minutos com o braço erguido e tal. Mas vi nos proclamando lá que você falou assim. Não, eu falo independência ou morte, aí os caras começam, acho que era uma música que eles cantavam, não lembro. Spiral Win, alguma coisa assim. E eu tinha que ficar lá, tome. Acho que tem uma coisa do teatro em sala de aula que é fogo, assim. Eu sou meio mão pesada. Então, que nem essa experiência que vocês tiveram de adaptar o Romeu e Julieta, o Sonho de uma Noite de Verão, né? Eu jamais toparia um rolê desse. Por exemplo, entende? O pessoal adora fazer coisas do tipo assim, vamos fazer Romeu e Julieta no sertão, vamos fazer, sei lá, Shakespeare dançando forró e tal. Eu acho isso válido, assim, eu acho isso legítimo. O Shakespeare, a gente hoje lê ele, parece que o cara era super erudito que estava escrevendo para inteligentudos, mas não. Shakespeare era popularzão, o teatro onde ele, que ainda existe, né, o The Globe, era um curral. Então, assim, tem uma área aberta, descoberta, assim, as pessoas assistiam de pé, quem não podia pagar. E eram os melhores lugares, inclusive, assim, que eram os mais próximos do palco. Lá que o pessoal que ia lá que era roubado ali, tinha muita Não gente era lá. seguro, era isso, assim, Ele fala tudo com imposto. era curral, era prostíbulo, era tudo, assim, não era feito para as grandes camadas, assim. E... Esse negócio de adaptar o Sonho da Noite de Verão, tipo assim, foi meio que cada ato era um grupo diferente, tipo, era um trabalho de escola, então um grupo que faz bem, outro grupo que faz sabe, desconexo, aí ficava muito, tipo, o texto era igualzinho, aí o outro fazia, tipo, sei lá, mudava totalmente as falas, os roteiros, e no outro dia mudava de novo, e tinha personagem que sumia simplesmente, aparecia no outro, ficou meio esquisito. E eles fizeram um texto na íntegra, por exemplo. Isso é uma coisa que geralmente, se eu vou trabalhar com texto de teatro em sala de aula, ou eu procuro um texto que seja curto, como era o caso do que eles fizeram, como era o caso da Sessão e a Regra, que a gente viu ano passado, ou eu procuro algo que já esteja adaptado. Por quê? Não porque eu duvide da capacidade dos alunos, por exemplo, de fazer uma boa adaptação ou de fazer um bom trabalho, mas porque eu sei que trabalho em grupo, em escola, sempre gera divergência, sempre gera discussão. Em uma aula na semana de 50 minutos, não dá tempo de você fazer uma adaptação legal, de você ver se a adaptação ficou legal, depois você começar a ensaiar, depois... Pra gente fazer o que a gente fez ontem, que assim, ficou legal, muito bacana, mas é algo relativamente simples. Se a gente pensar que, né, a gente não pensou em figurinos, em cenários, em coisas, estruturas complexas, a gente demorou 6 meses. A gente está falando disso desde fevereiro. Então, é um tempo. Então, se eu trouxer um texto grande como O Sonho de uma Noite de Verão e falar para as turmas, adaptem, vai dar ruim. E aí, o que acontece? Não é o caso de vocês, por exemplo. Vocês
curtiram a experiência, podem ter achado estranho ou alguma coisa, mas foi. Se precisassem, fariam de novo. Mas tem gente que passa por essa experiência e fala, se isso é o teatro, eu não quero mais. Tá meio traumatizado. Essa ideia de que o teatro sempre é esse lugar ruim. É um lugar de bagunça, um lugar, ai, nossa, a experiência com o teatro foi horrível. Mas não é porque o teatro é ruim, entende? É porque o modo como a coisa foi feita foi estranha. Então, não é nem equivocado, é isso. Fazer na sala de aula é sempre um jogo, assim, pra você entender a turma. Então, o ano passado, por exemplo, eu fiz a pergunta proibida para a turma de vocês. Que é, quem quer fazer? Esse ano eu não perguntei. Está aqui, João, de prova. Eu não perguntei. A gente vai falar sobre o teatro. Trouxe o texto na outra aula. Falei, vamos ler esse texto. Leu, gostou? Gostou? Tá, na próxima a gente vai começar a fazer. E vamos fazer. Depois que estava fazendo, eu falei, gente, isso aqui que a gente está fazendo, a gente vai apresentar. Então, não... Ao mesmo tempo que isso parece muito escroto, parece credo, o professor só foi jogando. Por outro lado, quando você vê a coisa já tá rolando, aí você fala, ok, já estamos aqui, beleza, gente, ó, vamos apresentar só para os primeiros. Legal, gente, os terceiros também. Então, assim, aos poucos a coisa foi acontecendo e aí foi o que virou ontem. E aí, quando dá certo, quem fez, e aí, enfim, também se sente bem. Porque viu que aplaudiram, porque viu que falaram bem, porque viu que foi legal. E aí você tem aquela experiência validada. Você fala, não é que é legal? Sim, da primeira vez lá da Barca no Inferno, foi a mesma coisa pra mim, sabe? Eu tava nervoso, consegui entrar. Só que aí, tipo, no final, me elogiaram falando que, tipo, a minha parte foi a melhor, que eu fui o melhor, porque, tipo, teve... Não o melhor, mas, tipo assim, que a minha apresentação foi muito boa e, tipo, todo mundo arrepiou, porque, tipo, eu tava com uma espada de verdade, sabe? Aí na hora que eu saquei a espada pra confrontar o diabo... Não matei o diabo. Mas, tipo assim, a espada fez barulho mesmo. Quando você saca uma espada, igual em filme, sabe? A galera arrepiou, não sei o quê. Mano, foi muito legal. E, tipo, eu comecei a criar mais gosto ainda por teatro, sabe? Um negócio que eu acho que ajudou bastante dessa peça que você pegou foi, tipo, ter essa coisa do coro, né? Que, tipo, sim. Pra quem não sabe, no caso, é o grande coro que teve na peça que a gente fez ontem. Era uma massa, não uma massa de pessoas, um grupo de pessoas assim que meio que contavam a história junto com as pessoas que estavam lá apresentando na frente. E tipo, como você não dá muita visibilidade para essas pessoas, tipo, elas se sentem mais confortáveis. E ao mesmo tempo é o coro que conduz a história, né? O coro tem um papel fundamental. Uma coisa que eu achei muito legal, que você falou que essa peça do Brecht, né? Do Brecht. Ele faz várias peças que é para ser feitas tipo, em sindicatos, escolas, para pessoas não profissionais poder fazer. Tipo, isso parece sabe, já logo um pouco com a filosofia, que é uma outra área que você estuda também. E, tipo, como você acha que, sabe, mais do Brecht aí também, da filosofia, tipo, você é um filósofo, um artista? O Brecht certamente lia muito filosofia, ele... Um filósofo específico ali, igual para o Sócrates? A doutrina do... O Brecht é marxista, ele integrou o Partido Comunista Alemão por um tempo. Isso depois pesou contra ele, porque todas essas peças didáticas que ele escreveu têm essa estrutura de uma peça e uma contrapeça. Então, aquele que sim e aquele que diz não. A exceção e a regra também tem algumas coisas. Tem uma série de outras, né? Tem o Voo sobre o Oceano, tem os Horácio Curiaços, e sempre tem essa dinâmica de um posicionamento que se contrapõe ao outro. Tem uma peça didática dele que não tem isso, que se chama Decisão. E a decisão, ela é abertamente política e abertamente comunista. É, chama Decisão. Então, e lá o coro é o coro de controle do Partido Comunista. E aí o que acontece? Dentro da história, eles estão querendo fazer a revolução numa cidade, eles estão querendo levar o ABC do comunismo, como eles chamam no texto, e sempre tem um personagem que eles chamam de jovem camarada, que está seguindo com esses agitadores e tal, e o jovem camarada sempre atrapalha o movimento, ele sempre põe em risco o movimento. A polícia pega, eles distribuindo panfleto, o patrão pega ele se infiltrando entre os trabalhadores lá na colheita de arroz, sempre ele coloca o movimento em risco. E aí, um pouco parecido com aquele Kid Sim, eles no final decidem eliminar o jovem camarada. Então eles jogam o jovem camarada numa mina de cal e ele morre pronto, porque ele precisava ser eliminado para a revolução seguir adiante.
e o coro de controle lá, o partido dá o aval, fala ok, essa era a decisão que tinha que ter sido tomada. E não existe uma contrapeça para isso. E aí, essa peça foi escrita em 1933, 34. Em 1936 tem a grande matança do Stalin na União Soviética. Ficou parecendo que o Brecht estava legitimando, anunciando aquilo que viria para frente. Então isso acabou pesando contra ele. O Brecht não chegou a ser preso, embora ele fosse... O Brecht era judeu, se eu não me engano. Mas durante o nazismo ele foge para os Estados Unidos. Ele vai produzir nos Estados Unidos, enfim. Mas ele... Enfim... Em 1970, um outro autor alemão chamado Rainer Miller escreveu a contrapeça para essa peça, meio que tentando salvar o Brecht e dizer, vamos lá, vou fazer a contrapeça, tá tudo certo. Mas é isso, essas peças para aprender tem uma filosofia de em volta ali, sempre são questões éticas. Mas ele não considera um filósofo, Brecht? Não, um dramaturgo. Um dramaturgo? Um diretor, enfim, teve uma companhia de teatro. E hoje em dia, você acha que você é mais filósofo ou mais artista ali? Você acha que filósofo jamais. Não, mas assim, qual área ali você acha mais legal das suas aulas que você dá? Eu gosto muito da filosofia. Eu gosto das aulas de arte, mas eu acho que a filosofia provoca mais, assim. Curiosamente, eu acho que os alunos se engajam mais na filosofia. Se engajar não... Assim, por exemplo, na atividade eu tenho um engajamento maior se eu der uma atividade prática. Então os alunos se envolvem, querem fazer, Querem debater, que a gente na filosofia, quando vai para uma atividade muito escrita ou alguma de leitura, os alunos não querem muito. Mas quando é alguma aula mais expositiva, assim, para discutir, apresentar algum conceito, eu sinto que a galera bota um pouco a cabeça ali para funcionar e se envolve com aquilo. Assim. É um assunto interessante, é igual... Nossa, acho que a aula que eu reparei que a gente mais conversou foi a única que a gente entrou na psicologia, psicanálise, tipo assim, muita gente comentou e falou, de sabe? experiências próprias também. Sim, a galera comentando a experiência, falando como que é, como assim. Acho que eu falei lá. Foi uma primeira introdução à psicanálise, assim. Psicanálise. Que é o que a gente vai falar agora mais pra frente. Psicologia e psicanálise, assim... Aí eu vi que o pessoal realmente tava, sabe, você tava apresentando os temas, a galera tava tipo, caralho, eu já passei por isso, não sei o quê. Eu mesmo contei lá do negócio acho que a gente tá falando sobre psicanálise, eu falei do inconsciente, que tipo, eu sonhei que eu ia cortar o cabelo, então eu acho que você tava. Eu contei que, tipo, eu sonhei que foi quando eu tava achando meu cabelo muito ruim. Aí eu sonhei que um amigo meu tava falando, mano, seu cabelo tá ruim, tá ligado? Aí eu falei que eu cortar no dia seguinte, tipo... Eu sonhei que você foi andar de skate, mano. Aí você, tipo, não sabia andar e tudo mais. Você pegou meu skate pra andar e você começou, tipo, você era um prodígio do skate. Aí você tava andando, uma hora que você caiu e bateu a cabeça. Aí eu morri. Aí eu peguei assim, vocês lembram dos sonhos de vocês com frequência? Recentemente eu tenho lembrado muito, mano. Isso é algo que eu acho muito estranho, que eu não consigo lembrar de nenhum sonho que eu Caraca. tenho. Uma coisa que eu percebi que quando você, tipo assim, você acorda, você não levanta ainda, não pega o celular, fica um tempo, tipo, sem mexer no celular. Você, tipo, dá um tempo pro seu cérebro funcionar, mano. Não sei se isso é uma relação. Eu tenho uma amiga que deixa um caderninho do lado da cama. Porque se ela acordar no meio da madrugada, ela já anota. Eu vi essa estratégia, tipo, você acordar e você já anotar o seu sonho, sabe? Nunca fiz isso, eu queria tipo, muito. Mas isso eu é bom pouco. pra você ter aquela palavra de você controlar o seu sonho, sabe? Isso, eu ia falar disso. Tem um pessoal que faz isso pra, tipo, controlar o sonho. Cara, Controlar poucos o sonho. sonhos meus eu consegui isso, tipo, tomar uma decisão dentro do sonho, sabe? Já percebeu que quando você tava sonhando? Você tava tendo um Então, sonho, você percebeu? Nossa, Tipo, Sim, no isso é sonho, bom. no sonho eu tô sonhando assim, aí eu tô controlando o sonho, mas quando eu percebo que, caralho, eu controlei isso, eu acordo. É exatamente isso que acontece, é horrível. Aí você fica, não, tá Você uma tem da a grande hora. sacada, né? Aí você fala, não, Fala, volta. Como assim, tá ligado? Mano, e tem uns sonhos que... Tem um sonho meu em específico que eu, tipo, tive há muito tempo atrás, quando eu era menor, assim, criança, que eu não sei porquê, mas eu lembro especificamente muito bem desse Caraca. sonho. Que eu, tipo... Minha mãe tava dirigindo um carro assim, eu tava atrás, era eu criancinha, porque eu tinha sonhei isso faz muito tempo. Eu era criança tipo, menor, assim, uns 11 anos. E daí eu lembro que no sonho minha mãe tava dirigindo, a gente ia passar por uma ponte meio assim, aquelas pontes curvas.
e tinha um prédio aqui, só que tinha um buraquinho assim, tipo, entre a Caramba. ponte e o prédio, tinha um buraco. Aí não sei o que aconteceu, que minha mãe virou no buraco e eu entrei na boca do tubarão com o carro. Ô mãe, tinha outro lugar pra ir. E eu não sei Tubarão com o carro. o carro entrou na boca do tubarão e acabou. Olha, os psicanalistas iam nadar de braçada nessas sessões. Mas eu não sei porque eu Representa a lembro. relação com o seu avô. Putz, Tubarão. eu acho que sim. É uma espécie. É um martelo. Aí eu já não sei. Eu acho engraçado às vezes você ver que a galera fala, todo sonho tem significado. Mas, tipo, será que é verdade isso? Tipo, todo sonho, mano. Tipo, tem significado isso, você entrar na boca de um tubarão? Será que tem? É porque, na verdade, essa ideia de significado é muito doido. Se você for ficar pensando nisso, assim, essas leituras que fazem, né, de quebrou dente é porque vai morrer, só não sei. Essas leituras já pré-fabricadas. Se você assim, viu uma do cobra sonho. no seu sonho, alguém vai te trair. Essas coisas, assim. Então, isso eu acho que não. Sim. Mas para os psicanalistas, certamente existe algo ali por trás Eu desses acho sonhos. que isso vem mais de, tipo, significados que o seu subconsciente está tendo. Então, Porque isso o que eu tava inconsciente é esse falando. lugar de sem julgamento, né? Normalmente então eu posso é- imaginar que minha mãe vai me jogar no carro dentro de uma boca de um Fica no tubarão. inconsciente mesmo, porque tipo, eu falei do cabelo, era uma coisa que eu não tava falando pra todo mundo que tava achando o cabelo uma bosta, Mas sabe? Tava aquilo lá tá no em você, fundo. né? Aí eu sonhei com esse negócio. E também um outro sonho que eu lembro muito, que eu sempre comento sobre, eu nunca fui fã de moto, mas quando eu sonhei que eu tava andando de moto, eu fiquei com muita vontade de ter uma moto. Tipo assim, não sei porquê, mas eu sonhei com isso e falei, caralho, não é que é da hora andar de moto? Mas porque certamente a moto também remonta a alguma outra coisa. Alguma ideia de liberdade, alguma ideia de, sei lá, que alguma outra coisa. Ah, eu sei bastante de andando de skate, assim, muito legal. Às vezes também pode ser, tipo, não um significado mais filosófico, mas não um significado específico, que você tipo, tá vivendo ah, bastante, tipo, hoje em dia, nem ser sonho. Eu sonho andando de skate porque eu gosto de andar de skate. Então. Não, perfeito. E uma grande maioria das vezes não vai ser um significado filosófico muito pro, né? Você só sonha, você só pensa coisa a partir da sua experiência, a partir daquilo que você vive, daquilo que você vê e tal. Então, Vai ter um sonho que você vai descobrir a verdade. não, vai é uma revelação. né? Não é um sonho, né? É Prever o futuro. Você tem um sonho, você decifra o seu sonho, tipo, de uma forma matemática. Caralho! um pouco por aí. Mas a psicanálise faz parte da filosofia também, ela é uma área de... Meio que veio, né, junto com a psicologia. A psicologia veio, acho que da filosofia. Tudo veio. Na verdade, parar pra pensar assim. A gente precisa falar sobre o quão foda é a filosofia. Muito da hora, é muito da hora. A filosofia surge. Se você for pensar todas essas ciências, a biologia, a física, astrologia. Amém pela astrologia. Tem embasamento científico. A própria a sociologia, a psicologia, tudo isso veio. Então elas Tá relacionado, elas né? que a filosofia Relacionado é ao- a mãe fodona de tudo. Sim. É que, tipo, meio relacionado ao ser humano, né, tá? Tipo, essas coisas aí ligam tudo ao ser humano, a mente, a vivência, assim. Porque Então- o objeto de estudo da filosofia é a realidade. Então é isso, a filosofia está olhando para o mundo, para o real. Então, o que está no real? Tudo. Então, Quando a filosofia vai pro metafísico, eu também seria nisso ou não? Porque existe essa área da filosofia. mas pensar a metafísica como algo que fundamenta o real, né? Então, de alguma maneira, ainda existe uma ligação, né, com o real, de alguma maneira. A metafísica é aquilo que está para além da física, então Esse copo aqui, aí tem, sei lá, uma coisa além desse copo, nesse metafísico. não necessariamente algo para além de tudo que existe, mas quem fabricou isso foram seres humanos, então pode existir algo que esteja por trás dessa ideia desse ser humano, assim. A metafísica é isso, né? Ela vai pensar esse fundamento primeiro, né, das coisas, fundamento último das coisas. Então a gente pensa a metafísica, basicamente pensar na questão de Deus, por exemplo, da existência de Deus. Mas a metafísica não se limita a isso. Eu dizer que tal pessoa é alta ou baixa, eu já estou atribuindo uma qualidade a ela que é a metafísica. A ideia de alto e baixo. Algo assim. Não existe na É uma ideia. Um pé de alto, né? É, Tão alto, o que é o alto? O alto é uma construção, é uma ideia.
Você acha que tipo, a matemática, o português, a língua é o metafísico ou não, de certa forma? Tipo, as regras por fora também. A matemática é puro conceito, né? A matemática é pura razão. Então ela, sem dúvida, está nesse lugar das ideias. Sem dúvida, se são ideias, elas estão nesse lugar da metafísica. O Kant vai falar um pouco sobre isso, né? De onde vem a ideia de sequência, né? Então eu observo um poste numa rua, observo outro poste, a minha razão organiza isso de alguma maneira. E é daí que vem a ideia de 1, 2 e 3, e de conjunto e tudo mais. Postes. De postes de luz e tal. Ou eu não lembro se ele usa o exemplo do poste ou se esse era o meu professor que usava exemplo. Provavelmente seja o meu professor. O Kant usaria coisas. Mas as ideias matemáticas, essas é o que ele vai chamar de uma ideia a priori. Tudo que é a priori é aquilo que não depende da minha experiência vivida. Ele é o que é, independente de qualquer coisa. Então, Deus, para o Descartes, por exemplo, seria também da mesma natureza das ideias matemáticas. Eu não posso mostrar o número 1. Isso aqui é um copo, 4 copos, tá. Mas o 4 tá aqui? Não. Voltando pro sonho aí, tipo, o sonho também seria algo metafísico? Aí, tipo, Total. Mas não como sem razão, né? Ele é algo metafísico no sentido estrito, assim, de estar para além do físico, mas ele não é... O que eu poderia dizer, assim, da mesma ordem dessas coisas divinas ou das ideias matemáticas, por exemplo. Ele não é algo... Não sei, aqui tá sendo meio um chutômetro meu, tá? Tentando pensar aqui. Que eu não sou nenhum profundo conhecedor de psicanálise, assim, não sei em que medida o Freud tem um livro de interpretação de sonhos, o Jung tem um livro de interpretação de sonhos, mas eu não sei como eles classificam exatamente os sonhos. Mas é metafísico. O Pó de Café também não tá buscando nenhum conhecimento, o pessoal vai estudar no Pó de Café, vai dar uma... Mas o Danilo disse naquele vídeo... Ninguém vai episódio 11 1 minuto 50. Já quero esse episódio citado nas redações da Danilo. Vai virar material no futuro, né? Material didático, imagina? Tipo, se for parar pra pensar nesse bagulho de metafísica, a contagem de tempo que a gente tem também. Tudo. Porque tudo isso vem dessas ideias matemáticas, né? Dessa ideia de ordenação. E a contagem de tempo é a invenção do capitalismo para vender relógio. É igual surfista, mano. O tempo, surfista não existe. O relógio surge quando? Renascimento. Que eles começam a colocar os relógios nas praças públicas. Pra começar a controlar de fato a vida mesmo, assim, olha. O relógio de controlar sua vida, mano. Que é quando tá rolando essa lógica mercantilista mesmo. Então pra regular. Todo mundo de pé, vamos. Pra caralho, velho. Nunca parei pra pensar. Agora eu tenho um outro olhar pro relógio, mano. Nunca mais vou usar relógio na minha vida. Eu protesto, eu estou sem relógios e quebrem eles agora. Não, hoje... Tá demorado, você tem que... É aleatório. É verdade. Dia 8, tipo, hoje Tem uma cidade na Noruega, eu não li a fundo sobre isso, mas que eles estão fazendo uma experiência de abolir o tempo. Da hora. Abolir o tempo. Então essa ideia de... Porque assim, o tempo ali pra eles já é uma outra coisa, porque eles já estão nesses lugares onde dura 6 meses de sol, 6 meses sem sol, essas paradas todas aí. Que eles já estão lá no extremo norte mesmo. E aí, eles resolveram quebrar um pouco. Bom, se a gente já não tem sol sempre que a galera tem sol, a gente já não tá muito nesse fluxo. Por que a gente vai ficar assim, seguindo essa ideia de 8 horas da manhã, 10 horas da manhã? Vamos viver aqui. E eles estão tentando estabelecer uma outra lógica, assim, abolir a ideia do relógio. Vamos fazer a hora que quiser, numa hora que der. 6 meses trabalhando. Vai ter sol, vai ter sol aqui mesmo. Vamos abolir esse relógio aí, vamos mudar aqui a empresa. Vamos 6 meses de trabalho. Quando tiver sol, eles trabalham. Sem parar, né? Sem parar, sem dormir. E aí surgiu o capitalismo 6.0. Capitalismo 2. O bando de hippie falou, então, galera, vamos parar com esse relógio aí. Coisa de otário. Relógio molorota.
Não. Total. Não precisa ficar olhando o horário que você vai sair do Eu trabalho. preciso ler depois a fundo, Que assim, isso? pra ver o que virou. Mas eu... Dorme aí. É na Noruega, se eu não me engano. É na Noruega. Algum lugar. Sem relógio. Que? O Noruega. Meu inimigo ao tempo. Inimigo. Tipo, Será que lá é o Santo Players? Oh my god. não, mas lá tem o tempo, né? Vamos ficar... Tá, enfim. Sem coisa de nerdola, fazendo favor? Mas tá falando de tempo. Ah, lembrei. Tipo, uma coisa que é muito foda também, mano. Tipo, daqui 50. Não, 50 mil anos, tipo, alguém vai ver essas gravações do podcast. Fala, caralho. Caralho, esses Que caras. bando de Os idiota. caras idolatravam, sei lá, xícara, mano. Não acredito que eles usavam cadeira. Caralho. Material para os caras fazer apostila, os humanos de 3 braços. E eu deixo tudo meio organizado pra facilitar para os historiadores que podem falar. Meus textos estão todos separadinhos, em ordem alfabética. Eu deixo tudo facilitado pra eles. será que, tipo, Se achar, se eu for irrelevante em algum momento, esses dados tá agora. pronto. Tipo, isso aqui vai ficar gravado na internet. Será que vai ficar infinito pra sempre lá? Tipo, Filme muito foda que é os 12 macacos, mano. Já viu? pior que não. Tipo, tem um negócio lá, não sei se vocês podem. Filme de, sei lá, foda. 40 anos atrás, sei lá, filme de gasto. E aí, tipo, o cara tá no futuro. Não tão antigaço, né? 40. Tá, mas ninguém vai reclamar de spoiler, não. Mas, Não. tipo, sei lá, o cara tem que voltar no tempo pra poder impedir que um vírus que vai matar todo mundo. E aí, tipo, a única informação que tem é uma gravação que foi dada numa loja de tapetes, mano. Caraca. Ligaram lá e falaram, então, aqui, então, dia tal vai ter os 12 macacos, o exército dos 12 macacos vão destruir tudo com vírus e, tipo, vai. E aí, Tá. pegou essa gravação no tapete e aí todas as cidades do futuro ficam mandando prints de água do passado pra tentar. Tipo, e essa é uma gravação que tá no loja de tapetes. Eles Que tipo, zica. eu não sou uma bosta qualquer. Caraca, velho. Mas tem esses memes na internet que falam, sei lá, essas cabeças da Disney, esses personagens vão ser soterrados em algum momento e alguém vai achar e falar, nossa, eles escutavam ratos gigantes. Essa é verdade. A Esfinge ela vai ser um grande parque temático. Isso, assim, sabe? Eu acho da hora. Não, mas é um pouco isso, assim, também tem um pouco disso, mas não é só assim que funciona. É, Eu fico pensando como que... Caralho, eles gostam de caneca. Tipo, Todas realmente gostam de caneca. a única informação que tem é o Não, porque a caneca tinha. Aí vão vir os antropólogos que falam que a caneca tinha um significado. Tipo, a sociedade eu acho da hora a gente pegar as coisas de hoje, por exemplo, o Coliseu, que é um bagulho mó antigo e tá ali ainda, a Esfinge, as pirâmides, tipo, pra gente olhar essas coisas, pra gente que se interessa, eu já acho, tipo, muito zica, mano. Bagulho de colisão, assim, pirâmide, negócio de muito tempo atrás tá ali ainda, sabe? Como será que vai ser isso daqui uns 100 anos, sabe? Uma coisa que eu acho muito Será que, tipo, a estátua da Liberdade que tem lá no... Ai, não lembro onde que fica exatamente, mas... Olha lá. Será que vai ser tipo uma Esfinge 2 também, sabe? Os caras vão olhar, caralho, olha esse negócio antigão aí, sabe? E vai estar lá ainda. Mas a Estátua da Liberdade ela representa alguma coisa na Sim. realidade. Isso que é foda, né? Ela ainda tem um significado. Né? É, Ela tem uma liberdade, sei lá, que foi o país francês, não, Foram os franceses. franceses que deram lá pros Estados Unidos, aí tipo, mostra se reflete alguma coisa, Sim, né? e Tem tipo um outras texto de teatro coisas. ótimo que chama Liberdade, Liberdade, que é de um autor chamado Milor Fernandes. Ele tem uma fala que ele fala exatamente dessa tal da liberdade. Ele fala, as pessoas ficam se perguntando o que é liberdade, e vai divagando, filosofando, e aí no final ele fala, gente, é muito simples, a liberdade mede tantos metros, ela pesa tantos quilos, e custou tantos milhões e foi dada pelos franceses aos americanos. Então só eles são livres. Assim. É um pouco por aí, assim, que ela tem de fato esse símbolo, né? Essa ideia de que a gente precisa dos norte-americanos para sermos livres de alguma maneira, porque eles são donos da liberdade. Outra coisa que eu acho muito foda também, que tipo, dos tempos, que é lá no. Acho que são os Incas lá que tem uns negócios muito foda de pedra, assim. Mas tipo, não sei se dá pra saber o que é, porque mataram todo mundo lá, né? Os espanhóis chegaram lá e foda-se, mataram. Voltamos aí, então, 44, a gente faz. 44. Pô, acho que é o episódio mais longo, não? Não, acho que deve ter mais, deve ter mais. Pelo amor de Deus. Não sei. Não, a gente gravou um que teve, tipo, acho que quase uma hora, não foi? Foi uns 50 minutos. Geralmente dura. 57, mas não? Não sei Tem que é. interação. É o BZ ou é o Francisco? Acho que é o Franciscão, O sei da lá. Camila durou também. Ou da Camila, é. Não, da Camila não tava aqui. Esse Porque eu queria estar. tava
Tava com É, eu problemas tava- médicos. Sim. Sim. Sabe de casa. Questões médicas. Questões médicas. Ah, mano, mas tipo assim, acho que cortou aí o fio, né? Tem uma pergunta do chat aí, alguma coisa? Ô, alguma perguntinha aí, só pra nós ir indo? Eu posso puxar uma coisa. Eu passei a informação errada, o episódio mais longo é do Dallas e da Alex. Caramba. 53 minutos. Esse Nossa. foi maneiro. Mas 43. Mas da Camila e do Francisco, como diz. Deve ter o quê? Da 45? Camila tem 52 e o do Quase. Francisco tem 52 minutos. Aí. Caramba! Temos mais 8 Dois minutos, trabalhos. então essa é a média pro professor. Voltando no assunto de teatro, você beleza. tinha falado sobre. Eu acho que eu não lembro direito, mas eu acho que você tinha falado sobre tipo, teatros fáceis de se passar tipo, na escola, assim, essas coisas. Não sei se você conhece os Barbixas. Tem uma peça dele. Conheço podres dos barbichos, inclusive. Você conhece o Podres De dele? ter pessoas chamadas para trabalhar com eles e não receber. Tenho amigos que passaram por isso, sim. Não trabalha. Putz, barbichas. Mas ok, essa Mas denúncia. Exposed do barbicha. Ao vivo. Mas tem uma peça deles que eu acho muito legal, que eu até tipo, pensei em falar pra vocês sobre tipo, se dá pra fazer algum dia, que é imitose. Não sei se vocês já viram. Imitose. Não vi a peça, mas. É mais voltado pro humor, mas é tipo, é bem. Não é complicado, tipo, é curta e são só 3 pessoas que participam, mas depois, tipo, no final dessa peça, ele tem uma interação com o público. Ah, legal. Tipo, eu explico aqui, eu não explico a peça, tipo, como é que é. Por mim. Se for rapidão, É rapidão, é tipo, tipo, chega 2 pessoas, assim, no médico, e daí essas 2 pessoas estão falando igual e fazendo os mesmos gestos. E daí eles descobrem que isso é a tal da imitose. Ah, E entendi. daí, tipo, o médico acaba pegando a imitose também, e daí no final, tipo, eles abrem a portinha assim, pra ver que se espalha essa imitose e, tipo, o público vai ter que começar a imitar eles também. Legal. Eu não sei se eu vi disso, mas tipo, o cara começou a imitar o outro, aí o outro começou a imitar junto, sabe? Aí ficou os dois se imitando e foi A indo. peça só acaba quando o público inteiro entender que eles também têm que imitar ele. Caramba. Os caras ficam 7 dias. 40 anos, sabe? Essa coisa de peça que não tem um fim muito claro é difícil. Isso não acaba, não? Mas. Caramba. Mas no caso dos barbichas, né, eles trabalham com improviso e tal. Às vezes tem um pouco disso, assim, esse tipo de trabalho funcionou porque os caras trabalham juntos há muito tempo, estudam a mesma linguagem há muito tempo, do humor, do improviso e tal. E aí eles chegam num resultado desse e fica legal. Por quê? Porque aquilo é orgânico, aquilo já é deles. Às vezes a gente vai tentar imitar e aí não fica tão bom. Porque aquilo não é nosso. Então, mas, Aquilo tipo, não é... o humor envolve muita cumplicidade para você jogar com as pessoas, né? Para você ter o time, para eu saber, eu e o Levi já apresentamos muito tempo juntos, então eu sei quais deixas ele vai dar, eu sei se a gente entrar em apuros aqui, eu sei o que a gente vai fazer para se salvar. Então, porque as pessoas falam, mas você vai treinar improviso, então não é mais improviso. Não, treinar improviso não significa combinar situações que vão acontecer no show de improviso. Significa você justamente aprender a lidar com o inesperado e começar a criar um repertório de falar, bom, se em algum momento surgir alguma coisa, eu posso usar isso aqui, olha, descobri isso aqui. Então é treinar para descobrir saídas novas, né? Então é um pouco por aí. Então é legal esse tipo de trabalho, mas é um tipo de trabalho difícil para ser imitado, digamos assim, aproveitando a imitose, de ser reproduzido, porque é deles, é um trabalho muito autoral, é um trabalho que eles conseguiram fazer. Né? Então, pra gente fazer aqui, por exemplo, a gente vai falar, Daniel, imita o que o João for fazendo, o texto é esse. Pode ser que a gente chegue num resultado legal, as pessoas vão rir e tal, porque a situação em si é cômica. Mas eles só conseguiram chegar naquilo por conta desse trabalho que eles já têm juntos, que eles desenvolvem há muito tempo, que é muito bom. É que no caso, tipo, essa peça em específica, ela não foi, tipo, no improviso. Eles, É ensaiada. É ensaiada mesmo. Perfeito. Daí, tipo, eu também já vi várias tipo, recomendava lá, videozinhos de pessoas em escolas fazendo. Por isso que eu tive a ideia. Legal. Por isso que eu tive a ideia. Muito bom de saber. fazer aqui. Vou anotar essa... Mas no curso de teatro, você treina improviso, assim, tudo? Não. Bom, eu tive uma disciplina chamada improvisação.
a grade de teatro vai variar muito de lugar para lugar. Mas de um modo geral você treina o improviso. Como é que tem? Não só pelo improviso em si, para você, sei lá, fazer shows de improviso, mas porque você vai precisar daquilo em algum momento. Eu odeio improvisar. Em aula, em peças, eu odeio. Eu sou aquele fanático por ensaio que precisa ensaiar sempre, sempre, sempre. Se eu voltar com você em cena, eu preciso saber que você sabe o texto, que você sabe tudo que a gente precisa fazer. Se você chegar e falar, esqueci, aquele texto não tá seguro pra mim, eu já vou ficar nervoso. Que eu falo, Daniel vai esquecer na hora da cena, eu vou ter que improvisar, não vou conseguir improvisar e tal. Mas é importante justamente pra isso, assim, porque quando você começa a fazer uma peça muito tempo, a tendência é que em algum momento você começa a fazer mal aquilo. Porque você fala, agora já tô tranquilão. Agora, sabe fazer. E o improviso, ele ajuda a manter esse frescor da coisa, porque aí você começa a descobrir, opa, tem uma tirada cômica aqui. Nossa, tem uma coisa que eu posso fazer aqui. Olha, descobri um outro jeito que eu posso fazer. Então o improviso, ele ajuda um pouco também nesse manter a coisa viva. Assim. E existe uma teoria do improviso ou tipo, você chega numa... Vamos treinar improviso, vai, improvisa aí... Não, existem autores e autoras de livros sobre improvisação teatral, sobre jogo teatral. Basicamente, quando a gente está falando de improviso, a gente está falando de jogo. A gente... E aí, está falando um pouco de técnica, né? Mas existem sim princípios, assim, pressupostos, experimentações para a improvisação. Uma coisa que veio aqui na minha cabeça agora, tipo, o Pod Café, por exemplo, a gente não tem nenhum roteiro assim pra seguindo. E, por exemplo, um outro podcast, não sei se pode falar o nome, eles têm um roteiro mais a ser seguido e quando mudam alguma coisa dos roteiros, acredito que eles param de gravar, aconteceu, tipo, sabe, eles têm um roteiro a ser seguido e quando não tem, quando o roteiro faz, eles fazem de novo. Você acha que isso pode dialogar um pouco com o teatro e o improviso, isso ou não? De certa forma? Eu acho que aí pode estabelecer um pouco uma relação teatro e audiovisual. Por exemplo, porque o teatro, se você deu uma merda, você não tem muito o que fazer. Parar não é muito a opção. Pode acontecer de parar. Já teve peças interrompidas por conta do celular na plateia, por exemplo. Caramba. De atriz parar e falar, desliga. Já vi também pessoalmente uma atriz no monólogo, Andréa Beltrão, fazendo Antígona, numa tragédia grega, e ela numa cena extremamente pesada, densa, e tocar celular, dela parar em cena e falar, pode atender, eu espero. Caramba. Tipo, então assim, já me perdi da pergunta. Sim, no audiovisual existe um pouco isso, assim, errou, gente, corta, vamos de novo. Errou, corta, vamos de novo. Então acho que isso separaria mais essas linguagens. Mas assim, esses conhecimentos do teatro, você acha que daria pra aplicar, por exemplo, num podcast, numa sala de aula? Total. Assim. Experimentar como jogo Mas isso se vocês estiverem buscando uma linguagem, se vocês estiverem buscando alguma coisa. Mas eu acho que esses jogos de improviso ajudam a deixar as pessoas, os participantes, as pessoas de modo geral, mais ligadas o ano passado, no simulado da ONU, a gente fez alguns jogos de improviso, de contar histórias em 5, 10, 15 segundos, e não sei o que. Enfim, são práticas que vão ajudando você a se sentir mais seguro em certas situações. Um pouco por aí. O que mais que vocês querem saber? Tem pergunta aí do chat? Uma perguntinha pra encerrar, porque eu acho que já tá com... Tá bem grande o episódio já e, bastante. E aí, tem pergunta? Eu falo muito mesmo. E aí? Tem perguntinha aí ou... Separaram alguma pergunta? O chat não tá trabalhando hoje? Pelo jeito o chat tá o chat não trabalhou hoje, O chat mas... está bloqueado. Bloqueio criativo do chat. Mas... Tem burnout. Chat aí ficou em off, mas eu acho que esse episódio rendeu muito. Foda episódio. Era pra ser um especialzinho de festa junina, mas a gente só botou o tema, né? Eu estou a caráter aqui, tá? Quer falar? Vai. Qual que é a experiência de ser o tutor do Pod Café e como você acha que funciona assim pra gente? Você acha que a gente manda bem? Como que foi o começo? Olha, a evolução e tá participando agora? Monstruoso essa pergunta. chegar a isso aqui é muito doido. Porque o começo disso aqui era o improviso. No começo era tipo, você
sincero, no começo a gente criou esse projeto porque a gente queria só Jogar RPG. Era o RPG, Eu não não, conversar. Nem Não. começou assim. Não começou assim. Começou lá no Arte de 22 aqui era outra coisa, aqui era outra coisa. E daí A a gente gente... dois envelheceu mal, né? Nossa, envelheceu. Gente, isso aí. E era uma ideia boa, era uma ideia boa. Mas depois se perder depois. Sim. Mas depois. Depois virou, já A gente, virou, não, a gente queria segura fazer um um pouco. podcast. A gente queria fazer um Sim. podcast, mas Só a gente que- tipo, nunca tinha sala, a gente não tinha lugar pra gravar, a gente não tinha microfone, a sala Não ficava sabia do áudio que queria ruim, falar. A gente sabia o que ia A gente falar. mandava e-mail pra Thaís sempre, nunca respondia o É, e-mail, tá e daí ligado? também a gente começou a Mas usar desistiu. o projeto só pra conversar e falar que tava A gente fazendo falou, Danilo, a gente vai você instala o áudio na biblioteca. Sim. A gente começou. A gente ficava testando o áudio. Conversando. A gente começou a usar como forma meio que de vagabundagem. O Migode não está bom bastante ainda. Não vai dar. Testar mais semana que E vem. a gente assim, essa galera tá enrolando. Tá enrolando. Mas eu tenho os áudios até hoje. Já tem uns gravados, uns bons. Tem o do episódio do Levi. Aquele episódio foda. Tem o episódio do Dark Stories também que a gente fez. Que foi Há 1 muito milhão bom. de anos atrás, da Mas hora. a realidade, nossa, o que você quer falar? É que, mano, vamos ser sinceros, porra, o que O tá quê? lá? A gente sempre ficava na dúvida, tipo, caralho, se o Danilo ele sabia que a gente tava muito metendo louco. Eu Sempre eu soubesse. Eu sabia. Mas caralho, o Danilo tá metendo louco, deixa esse Será que o Danilo tá metendo louco junto com nós só pra não dar trabalho pra ele, tá ligado? Ele tá metendo louco, nossa, eles vão lá, só não mande problema pra mim. Então era meio tipo, nossa, eles estão realmente se esforçando pra ser uma perfeição no áudio. Eu falei, nem fodeu, o Danilo tá fazendo isso. Não, Não tá dando trabalho, tá safe. eu acho que teve isso, assim, do projeto não ser um projeto por um tempo, né? E virar... Não, foi bastante tempo. Bastante tempo. Não, mano, foi o quê? Quase um Foi um semestre ano ali, todo. A gente começou a andar esse ano. Não, é porque depois, mas Um no ano eu final... tô aqui no Senac, É verdade, ainda existiu. é verdade. Mas assim, o finalzinho do ano passado ainda era... Então, é que a gente... Até o começo desse É ano. porque, vamos lá, daí a gente entrou na parte da RPG. Da parte da RPG a gente realmente tentava Queria. fazer. Aham. Vocês fizeram fichinhas. Não, a gente vai gravar uma partida aqui. Aí, virei pro Francisco e falei, gente, eles estão querendo jogar o RPG deles ali. Só que aí chegou um momento que a gente falou, ué, então... Mas não é um projeto de RPG, é um podcast, mas eles não estão gravando eles jogando RPG. Então o que tá virando isso? Então assim, não sei em que momento vocês viraram essa chave. A chave que o Francisco falou, quem fica com ED reprova. É, mano, foi literalmente Aí foi isso. literalmente isso. Tem Acho que- que foi isso. Tem que apelar, né? Aí a gente falou, Felpinho, você edita pra nós? Ele falou, edito, assim, aí depois a gente começou uma gente editar tudo. Eu acho que quando virou a chave eu acho que foi o Danilo que falou, tipo, a gente precisa de um resultado. Tipo, vocês estão gravando, tá bom, mas a gente precisa de um Não foi esse resultado. Aham. Já foi esse ano? Já É, foi esse ano? que falaram, então galera, vamos, ó, nota reprovada. É, acho que o principal, o que mais foi isso mesmo, tipo, falou, ó, Acho que se não virou tiver Pode nota, irmão, Café tá? Ano passado. Ano passado. Mas, ano passado já chamava Pode Café o projeto. É. Mas esse Esse ano já aqui- foi, já cresceu já, mano. Estamos aqui ó, com um copinho aqui pro seu pai. Eu arrisco dizer que é um dos maiores podcasts do Senado. É um podcast. Um dos. Pô, tem vários podcasts. É definitivamente. Podcast é um formato queridinho em projetos do ano letivo Mas vai ser nos isso. Senacs. Senado Da vida. geral? É. Pior que é. Mano, mas é que o formato é muito bom. Tipo assim, você tem uma sexta-feira pra poder trabalhar esse projeto. Você vai gravar, edita e posta na tua sexta. Tá ligado? É muito Sucesso. tranquilo. E é divertido, tá ligado? Pelo menos o nosso é divertido. É, mano, desde o início do Pode Café... Nossa, é eu- divertido mesmo. Não, desde o início do Pode Café... É porque, tipo, eu acho, a gente saiu do nosso... Eu tô falando mais pra minha parte, mas eu saí do meu grupo passado porque, tipo, eu não tava... É, porque, Paia, né? tipo, toda vez, tipo, eu tava realmente empenhado no projeto, mas daí tinha um monte de bagulho que, tipo, sempre impecável. Tipo, tem uma coisa de lei que às vezes não pode, às vezes a escola não pode fazer, tem um monte de Em coisa. algum momento vocês viraram, então hoje é muito simples ser tutor de vocês. Mas tinha que 22 E é pra muito tentar bom. programar um site, tá ligado? A gente não sabia programação. Mano, então. E é todo dia, fazer um site, galera, fazer um site, tipo, tá... E aí? Mas acho que foi... Adorei. Tá bem grande, acho que o maior episódio aí... Acho que vai ser o maior. Maior? Virou longa-metragem. Uma hora. Gostei do episódio. Bom episódio. Como foi desenrolando a conversa Sim. toda. Tipo, Adorei, vários adorei. assuntos. Teatro, filosofia, sonho foi muito legal. O tempo, mano. Agora eu tô Esse tempo foi mais da hora. do tempo. Mas eu acho que é isso.
episódio muito bom com o nosso professor. A gente tava querendo trazer ele faz tempo, mas finalmente tá aqui com nós. Foi o maior, né? A gente faz um parte 2. Não, sabe? Vamos dar spoiler? A gente queria trazer você e o Francisco juntos. Vamos. Pra fazer a luta. Vamos. Vamos. O X1. Uma luta perdida pra biologia. Mas a gente vai. Já quero. A gente pretende trazer, mas é complicado, né? Porque vocês dois estão na nossa sala, mas a gente vai ver. Porque eu acho que vai ser um bom episódio também. Mas é isso aí, né, gente? Obrigado se assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe o vídeo. Tá vendo esse copo que a gente está usando? Esses copos aqui. A gente pode estar vendendo os copos aí pra quem quiser. Quem quiser é só mandar mensagem na DM do Instagram que vamos estar conversando a tabela de preço. Tá lá o post, quem quiser o sorteio, tá lá o post. Quem quiser comprar, só chamar lá no PVzinho que se... Recomendo, hein? O preço do copo está aparecendo aqui na tela agora. Não! Lançou. Deixa eu pegar o preço do copo aqui. Você consegue pegar o preço do copo? Acho que é muito grande, não dá pra Aqui, pegar. ó, tá grandão aqui na tela, não tem como pegar um copo. Ele tá estático, é muito fácil de digitar. Tá? Então, gente, obrigado por ter assistido. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe. E esse foi um episódio muito foda, então, obrigado. É isso. Pode café, pode café.